Existe uma mentira perigosa que você foi ensinado desde cedo, e o pior é que talvez ainda acredite nela, a de que basta ser uma boa pessoa para ser respeitado. Te fizeram acreditar que, se você for gentil, educado, compreensivo, o mundo vai te devolver isso. Mas Maquiavel, o mestre da realidade nua e crua, sabia de algo que muitos só descobrem depois de anos sendo humilhados em silêncio. A bondade não protege ninguém. E quando ela não vem acompanhada de uma presença que impõe respeito, se transforma num bilhete de entrada para o abuso. Vivemos em uma sociedade que venera a imagem do bom moço, do legal com todos, do pessoa do bem. Mas na prática, a bondade sem força não inspira respeito, ela atrai aproveitadores. O mundo moderno transformou a amabilidade em virtude absoluta, sem explicar que ela só funciona quando usada como estratégia, não como identidade fixa. Se você é sempre gentil, sempre compreensivo, sempre acessível, o que você está comunicando sem perceber é que você não sabe se defender. Maquiavel não era contra a bondade. Ele era contra a ingenuidade. Porque a ingenuidade é a brecha por onde o mundo entra para dominar quem não sabe se proteger. Um homem ou uma mulher que vive tentando agradar todo mundo está vendendo sua autoridade em troca de aceitação. E aqui está o ponto central. Quanto mais você tenta ser aceito por todos, menos você é respeitado por alguém. Você já percebeu como as pessoas que mais se esforçam para serem gentis são justamente aquelas que mais são interrompidas, ignoradas, desconsideradas? Isso não é coincidência. É um reflexo psicológico profundamente enraizado na estrutura das interações humanas. Porque ser bom é fácil. Qualquer um consegue sorrir e dizer sim o tempo todo. Mas estabelecer limites, dizer não, causar desconforto propositalmente para proteger sua dignidade, isso exige coragem. E é aí que o respeito nasce. Maquiavel sabia que o respeito é mais eficaz do que o amor, porque o amor é volátil. Ele muda com o tempo, com o humor, com as circunstâncias. Mas o respeito sobrevive até ao ódio. Você pode odiar alguém, mas se essa pessoa impõe uma presença firme, você pensa 2 vezes antes de desrespeitá-la. E é isso que o bom precisa entender. Se sua bondade não é acompanhada de poder, ela é irrelevante. Não adianta ser bom se você não consegue fazer com que essa bondade seja levada a sério. Quem vive com o lema "eu sou do bem", muitas vezes esconde no fundo um medo paralisante de conflito. O ser do bem é, muitas vezes, a armadura social de quem não quer ser rejeitado, de quem prefere se sacrificar a ter que enfrentar uma cara feia, uma crítica, um desconforto. Mas Maquiavel ensinaria: o preço da harmonia permanente é sua alma sendo vendida em pequenas parcelas diárias. E quando você percebe, já entregou tanto de si mesmo que não sobra nada para ser respeitado. Olhe ao redor. Os que realmente comandam os espaços, os que definem os limites, não são os mais simpáticos. São os que sabem dosar o momento certo de agradar e o momento certo de endurecer. São os que podem sorrir, mas também sabem calar com frieza. São os que usam a gentileza como ferramenta, não como escudo. Porque é exatamente isso. Quando você transforma a bondade em escudo, você está dizendo para o mundo que ela é sua única defesa. E quando seu único recurso é ser bom, você está vulnerável. Porque alguém mais forte, mais frio, mais disposto a manipular, vai olhar para sua bondade e pensar: esse é fácil de controlar. E não pense que isso só acontece com quem é fraco. Não. Acontece com os mais inteligentes, os mais talentosos, os mais esforçados, porque o mundo não respeita o quanto você se esforça. Ele respeita o quanto você é capaz de proteger o que construiu. Você pode ser o melhor da sala, o mais técnico, o mais competente, mas se não impõe respeito, será ultrapassado por quem tem menos talento e mais presença. E presença não é sobre falar alto ou ser agressivo. É sobre deixar claro
com cada gesto, que você tem limites, que sua bondade tem fim, que você não está aqui para ser usado. É isso que faz a diferença entre ser admirado e ser pisado, porque sim, você pode ser admirado por muitos e respeitado por ninguém. A verdadeira bondade não se curva, ela acolhe, mas também confronta. Ela entende, mas também impõe. Ela ajuda, mas não aceita ser explorada. A bondade verdadeira é consciente de si, e por isso mesmo, sabe quando é hora de se retirar, de se calar, ou de dizer com todas as letras: comigo, não. Muitos se perdem tentando provar para o mundo que são bons. Acham que, se forem amáveis o suficiente, os outros perceberão seu valor. Mas o valor percebido não vem da sua intenção. Vem da sua capacidade de proteger esse valor. É por isso que tanta gente talentosa é esquecida. Porque eles esperam que os outros vejam seu brilho, sem entender que no mundo real só brilha quem também sabe se defender. Maquiavel escreveria para você o seguinte conselho: use sua bondade como uma moeda rara, não como uma esmola. Dê a quem merece. Retire de quem abusa. E nunca, nunca use sua gentileza como substituto de força. Porque o mundo respeita a bondade apenas quando ela está cercada de muralhas. Se você quer ser respeitado, precisa deixar claro que existe um preço para cruzar seus limites. E se alguém acha que pode violá-lo sem consequências, sua bondade está falhando naquilo que mais importa: proteger você. Um escudo frágil não protege ninguém. E uma bondade sem força é exatamente isso: frágil. Não importa o quanto ela venha do coração. O ponto final aqui é direto e inegociável. A bondade não te defende. O que te defende é a reputação de alguém que sabe até onde vai e que não permite que outros ultrapassem esse ponto sem custo. Quando isso está claro, até sua gentileza começa a ter outro peso. Porque agora ela vem acompanhada de algo que o mundo entende muito bem: consequências. E é exatamente aí que começa a sua transformação. Quando você para de tentar ser aceito por todos e começa a ser respeitado por quem importa. Se isso fez sentido para você, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais afiado. A próxima técnica de Maquiavel mostra por que o mundo decide seu lugar na hierarquia nos primeiros segundos, antes mesmo que você diga uma única palavra. A técnica número 2 é: a primeira impressão é guerra. Como dominar o espaço antes que ele te consuma. Quando você entra em qualquer lugar, antes mesmo de abrir a boca, algo já está acontecendo. E não é imaginação, é julgamento puro. O olhar de todos à sua volta, mesmo os mais distraídos, está medindo, comparando, escaneando. E isso não é vaidade nem paranoia, é instinto. O ser humano ainda opera com o mesmo código antigo de sobrevivência: descobrir rapidamente quem lidera e quem segue. E esse veredito é entregue antes que você diga uma única palavra. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o poder não começa quando você fala, ele começa quando você aparece. E quem não entende esse princípio básico vive tentando recuperar um espaço que perdeu nos primeiros segundos. A impressão inicial não é uma saudação educada. É um duelo silencioso. É a definição imediata de quem manda e quem obedece, de quem impõe presença e de quem se adapta. É por isso que a maioria das pessoas, sem perceber, já entra perdendo. Você não precisa ser o mais alto, o mais forte ou o mais bonito, mas precisa se comportar como quem pertence ali, como quem não precisa pedir permissão. A linguagem corporal, o ritmo dos seus passos, o contato visual, até a forma como você segura seu celular ou onde coloca suas mãos, tudo isso fala por você. E fala mais alto do que qualquer frase ensaiada. A autoridade começa no corpo. A submissão também. Imagine um cenário real. 2 pessoas entram na mesma sala.
Uma delas caminha como se o chão fosse seu, o olhar direto, o queixo alinhado, o peito aberto, a respiração tranquila. A outra entra olhando o celular, evitando o contato visual, ajeitando a roupa, tentando não chamar atenção. Ambas estão vestidas adequadamente. Ambas são educadas. Mas apenas uma será levada a sério. Não importa o que digam depois, porque o veredito já foi dado, e é quase impossível reverter. Esse fenômeno acontece em qualquer lugar. No trabalho, numa entrevista, num encontro, até numa reunião de família. Você não está simplesmente entrando, você está sendo avaliado, instintivamente, subconscientemente. É como se todos estivessem perguntando em silêncio: quem é essa pessoa? É alguém que lidera ou alguém que segue? É alguém que posso desafiar ou alguém com quem devo tomar cuidado? E a sua resposta não é verbal, é física, é energética, é imediata. Maquiavel jamais desperdiçaria os primeiros segundos. Ele sabia que quem impõe a presença primeiro define as regras do jogo. Porque depois que o território psicológico é ocupado, é o outro que precisa reagir. É o outro que se adapta. É o outro que tenta compensar. E qualquer tentativa de corrigir a impressão inicial soa como insegurança. Soa como desespero por aceitação. E ninguém respeita quem tenta desesperadamente ser aceito. O maior erro que as pessoas cometem é achar que basta ser natural. Mas o que é natural para você? Ficar encolhido, falar baixo, esperar ser notado? Isso não é naturalidade. Isso é condicionamento. Aprendido ao longo de uma vida onde talvez você tenha sido ensinado a não incomodar, a não chamar atenção, a ser tranquilo. Mas ser tranquilo no mundo real é ser ignorado. O respeito não nasce da presença discreta, ele nasce da presença firme. E não se trata de ser arrogante. Arrogância é uma armadura para os inseguros. Presença não tem nada a ver com gritar, interromper ou se exibir. Presença é saber ocupar espaço sem se encolher. É caminhar como quem sabe onde está. É olhar como quem tem clareza de si. É não pedir desculpas por existir. Essa é a diferença entre quem é notado e quem é esquecido. Entre quem é respeitado e quem é descartado. Observe os grandes líderes. Eles não falam muito, mas quando falam, todos ouvem. Eles não se apressam, mas quando se movem, o ambiente reage. Eles não precisam provar nada, mas ainda assim, todo mundo parece querer provar algo para eles. Isso não é mágica, é estratégia, é domínio da percepção. E tudo começa na primeira impressão, aquela que decide se as pessoas vão te ouvir ou apenas te tolerar. E aqui está a verdade dura, porém libertadora. O mundo não vai esperar você se sentir pronto, não vai te dar uma segunda chance de causar a primeira impressão. Em qualquer ambiente, o tempo está correndo contra você nos primeiros segundos. Ou você comanda a energia que carrega ao entrar, ou será comandado pela energia dos outros. E isso define toda a dinâmica futura. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais preparada, mais capaz. Mas se não souber como entrar num espaço, como se posicionar, como transmitir firmeza antes mesmo de abrir a boca, vai viver sendo subestimado. Vai ter que explicar quem é, enquanto outros apenas mostram. Vai ter que se defender, enquanto outros apenas impõem. Vai ser questionado, enquanto outros são seguidos. E isso não tem nada a ver com mérito, tem a ver com percepção. Maquiavel entendia que o mundo é moldado por quem tem coragem de dominar os bastidores. E a primeira impressão é isso, um bastidor decisivo. Uma arena silenciosa onde o respeito começa a ser construído. Você não precisa mudar quem é, mas precisa decidir como quer ser percebido. Precisa alinhar sua postura com seu valor. Porque se você não impõe presença, ninguém vai parar para descobrir seu conteúdo.
Pense em todas as vezes que você entrou em um lugar e se sentiu fora do lugar. Aquela sensação de desconforto, de não saber onde colocar as mãos, de esperar que alguém diga o que fazer. Aquilo é percebido pelos outros e é interpretado como fraqueza, mesmo que você tenha ótimas intenções. Mesmo que esteja nervoso por dentro, mas esteja tentando disfarçar. As pessoas sentem e o mundo, na dúvida, pisa. Agora pense na transformação que ocorre quando você entra em silêncio, mas com clareza. Quando você ocupa seu espaço sem pedir licença. Quando seu corpo diz, eu pertenço aqui. Isso muda tudo. Os olhares mudam, as reações mudam, as oportunidades mudam. Porque você não chegou pedindo espaço. Você chegou trazendo sua identidade. Você pode praticar isso todos os dias. Não precisa de cenário especial. Comece prestando atenção no seu corpo ao entrar em uma sala, no seu ritmo ao caminhar, na sua respiração, no seu olhar. Perceba onde estão os gestos que pedem desculpa por existir. Elimine um por um. Maquiavel diria: quem não controla a própria imagem será manipulado pela imagem que os outros criam dele. E essa manipulação começa antes mesmo do primeiro cumprimento. No fim das contas, você só tem uma chance de se apresentar ao mundo em cada novo espaço. E nessa chance, você decide se vai ser lembrado ou esquecido, se vai ser respeitado ou administrado. A primeira impressão é guerra, sim, uma guerra invisível, mas absolutamente real. E quem não entra preparado para vencer, já começou perdendo. Se você entendeu isso, então já deu um passo à frente da maioria. Porque agora sabe que não basta estar presente. É preciso impor presença. E isso nos leva direto à próxima técnica de Maquiavel. Como usar o caos controlado para gerar respeito onde os outros só conseguem gerar medo. A técnica número 3 é implacável, mas nunca impulsivo. O valor do caos controlado. Existe um tipo de força que é mais temida do que o grito, mais respeitada do que a força bruta e mais poderosa do que qualquer discurso. É a força que não se mostra o tempo todo, mas que todos sentem. É o caos controlado. A habilidade de conter um tipo de fúria fria que só se manifesta quando é preciso. E quando se manifesta, marca para sempre. Maquiavel compreendia esse tipo de poder. E sabia que, para ser respeitado de verdade, você precisa ser visto como alguém capaz de uma resposta imprevisível, mas calculada. Alguém que não age por impulso, mas que, quando age, não deixa nada em pé. O erro da maioria é acreditar que para impor respeito é preciso ser reativo, que é necessário levantar a voz, demonstrar raiva, responder de imediato. Mas essa é a armadilha. Porque o impulso entrega tudo. Mostra ao outro onde está seu gatilho. Revela seus limites. Expõe sua fraqueza. Quem reage de forma automática está sendo conduzido. Quem responde com controle está no comando. O caos que Maquiavel valorizava não era o descontrole emocional. Era o tipo de caos que vive em silêncio, que observa, que analisa, que guarda as cartas e espera o momento certo para virar a mesa. Porque quem é previsível nunca é temido. E quem não é temido não é respeitado. O respeito não nasce apenas da força. Ele nasce da incerteza sobre o que você é capaz de fazer. Pense nas pessoas que mais te marcaram em momentos de confronto. Não foram as que gritaram. Foram as que, em silêncio, demonstraram uma frieza que paralisou o ambiente, que não reagiram no calor da emoção, mas esperaram o momento exato para agir, de um jeito tão cirúrgico que não houve como esquecer. Isso é o caos controlado. É a capacidade de manter a calma por fora, enquanto, por dentro, uma estratégia está sendo preparada com precisão. E quando ela chega, ninguém entende de onde veio. Porque o impacto é tão grande quanto inesperado. Maquiavel via isso como uma forma de arte.
Não se trata de manipular o outro com truques baratos, mas de criar um ambiente onde as pessoas pensam 2 vezes antes de te testar, porque não sabem como você vai reagir. Não conseguem prever se você vai ignorar ou explodir. Não têm certeza de quais serão as consequências. E é exatamente essa incerteza que mantém o respeito vivo. Alguém que responde com raiva sempre perde mais do que ganha. Porque mesmo que a resposta assuste naquele momento, ela é esquecida depois. É vista como exagero, como instabilidade, como fraqueza disfarçada de força. Mas quem responde com precisão e calma, quem calcula, quem espera, quem escolhe o momento de agir com maestria, transforma a situação em uma lição, em um aviso, em uma história que os outros vão contar por muito tempo. É isso que constrói reputação. E reputação, como Maquiavel deixou claro, é mais poderosa do que presença. E aqui entra uma das maiores estratégias de poder: fazer com que os outros pensem que você é mais perigoso do que realmente precisa ser. Porque quando as pessoas temem seu possível ataque, você raramente precisa atacar. O medo de um caos que pode vir, mesmo que nunca venha, já é suficiente para manter os limites protegidos. Essa é a essência do caos controlado. Ele quase nunca precisa se manifestar. Só precisa estar visível o suficiente para ser sentido. Isso não é sobre ameaças. Ameaçar é gritar para o mundo que você não tem credibilidade. Porque quem realmente tem poder não precisa avisar. O simples silêncio de alguém que poderia destruir, mas escolhe observar, é mais ensurdecedor do que qualquer explosão. É a pausa que constrange. É o olhar que desestabiliza. É o espaço vazio onde o outro projeta seus piores medos. O caos controlado é uma escolha diária. Você escolhe não reagir. Escolhe manter a postura. Escolhe o momento de agir com firmeza. E quando age, faz de forma tão clara, tão bem executada, que todos entendem. Essa pessoa não precisa provar nada, mas se for preciso, ela destrói. E isso, na lógica de Maquiavel, é o verdadeiro poder. Não aquele que se impõe o tempo todo, mas o que se manifesta com precisão cirúrgica quando realmente necessário. Há quem confunda isso com frieza emocional. Mas não é. É autocontrole. É inteligência emocional colocada a serviço da autoridade. É a capacidade de canalizar a raiva, o desconforto, a frustração e transformar tudo isso em energia concentrada, guardada até o momento certo. E quando o momento chega, a liberação não é desordenada, é estratégica, é lembrada e, acima de tudo, é respeitada. É por isso que Maquiavel dizia que um príncipe não precisa ser bom o tempo todo, mas precisa saber exatamente quando não ser. O mesmo vale para você. Você não precisa ser duro sempre, mas precisa mostrar que, se for necessário, sabe exatamente como ser. E que quando for, ninguém vai esquecer. Isso muda a forma como as pessoas se comportam ao seu redor. Elas se tornam mais cuidadosas, mais respeitosas. Não porque você impôs pelo grito, mas porque impôs pela presença. O caos controlado é um aviso silencioso de que você não aceita ser testado levianamente. É a expressão de uma força que não precisa de espetáculo. Uma força que espera, que observa, que calcula, que age só quando deve, mas quando age, muda o ambiente inteiro. E a melhor parte: esse poder não depende de tamanho físico, nem de tom de voz, nem de títulos. Ele depende de clareza. Clareza sobre quem você é, o que você aceita e como vai reagir se ultrapassarem seus limites. E essa clareza, quando é real, quando é coerente com suas atitudes, constrói uma imagem que vale mais do que qualquer argumento. A imagem de alguém que, se for preciso, se torna incontrolável, mas por escolha, não por fraqueza. Se você domina esse estado, não precisa forçar respeito. Ele vem naturalmente.
E essa é a vantagem mais maquiavélica de todas. Você não precisa vencer todas as batalhas. Só precisa deixar claro que lutar contra você custa caro demais. A próxima técnica mostra exatamente como aplicar isso no nível mais prático. Como se tornar um investimento arriscado demais para que alguém se atreva a te desafiar. E a partir desse ponto, você para de se defender e começa a ser evitado. A técnica número 4 é: torne-se um investimento arriscado. O segredo para que não queiram te testar. Ninguém tenta dominar alguém por acaso. Cada tentativa de intimidação é um cálculo, um jogo mental. Uma análise silenciosa onde, mesmo sem perceber, o outro está perguntando: vale a pena ir para cima dessa pessoa? E é aí que você precisa entender uma coisa que pode mudar para sempre a forma como o mundo te trata. Você precisa se tornar um investimento arriscado. Alguém que, só de ser considerado como alvo, já causa hesitação, dúvida, cautela. Maquiavel não acreditava no mundo como um lugar justo. Ele enxergava o mundo como ele é, um tabuleiro onde cada um busca o que pode tirar dos outros, e onde o respeito nasce do medo de consequências. E é exatamente por isso que ele não confiava na boa vontade alheia. Ele confiava em uma coisa só: o medo de perder mais do que se pode ganhar. E é esse medo que você precisa aprender a gerar nas pessoas que pensarem em te testar. Quando alguém se aproxima com intenção de te diminuir, de te provocar ou te empurrar para baixo na hierarquia social, essa pessoa está fazendo uma aposta. Ela aposta que você vai recuar, que vai aceitar, que vai ceder, que não vai reagir. E pior, aposta que mesmo se reagir, não vai ser caro o suficiente para ela. Ela pensa: o custo de humilhar essa pessoa é baixo, o benefício alto. E é nesse ponto que você precisa virar a equação. O seu trabalho não é gritar, não é implorar. É uma missão só: fazer com que tentar te intimidar pareça uma péssima ideia desde o primeiro segundo. Você consegue isso de duas formas. A primeira é com a sua reputação. A segunda com a experiência direta. E quando as duas trabalham juntas, você se torna quase intocável. Reputação é aquilo que as pessoas ouvem sobre você antes mesmo de falar contigo. É o que dizem quando você não está. É o que circula pelos bastidores, pelas conversas paralelas. E é esse clima invisível que molda como os outros te tratam. Porque ninguém quer arrumar problema com quem é conhecido por devolver o dobro. Mas quando a reputação ainda não está construída, a experiência direta precisa falar mais alto. E aqui entra a chave. A sua resposta à primeira provocação define se haverá uma segunda. O erro de muita gente é deixar passar. É achar que é pequeno demais para reagir, que não vale a pena, que não foi tão grave assim. Mas cada pequena falta de respeito que você engole em silêncio é uma aula gratuita que você está oferecendo ao outro. Está dizendo: aqui pode. Está entregando um sinal claro: sou um alvo fácil. Maquiavel ensinaria que todo o poder é mantido pelo custo da transgressão. Se as pessoas sabem que pisar no seu espaço traz consequências pesadas, não necessariamente violentas, mas impactantes, elas simplesmente não pisam. Não porque gostam de você, mas porque não querem pagar o preço. E é aqui que você precisa entender o conceito de investimento arriscado. Quanto mais caro for te testar, menos pessoas tentarão. Pense nisso como um mercado. Ninguém aplica dinheiro em algo que pode explodir sem aviso. O mesmo vale para relacionamentos, para ambientes de trabalho, para amizades, para qualquer espaço onde a dinâmica de respeito esteja em jogo. Quando as pessoas te olham e pensam: essa pessoa vai reagir forte, vai colocar limites, vai se afastar, vai cortar acesso, vai devolver algo que eu não quero lhe dar. Elas param, mesmo que não confessem.
mesmo que escondam com sorrisos falsos. Elas sentem. Mas atenção, isso não significa se tornar agressivo o tempo todo. O objetivo não é causar medo por presença exagerada. Isso é um erro comum. O verdadeiro poder não grita. Ele ameaça pela simples possibilidade. É quando você transmite, com cada gesto, com cada silêncio, com cada decisão, que tentar passar por cima de você pode custar muito. Não é sobre mostrar os dentes, é sobre fazer os outros pensarem 2 vezes antes de forçar qualquer limite. O ponto principal aqui é psicológico. O ser humano é programado para evitar risco. Diante de 2 caminhos, sempre escolhemos o mais seguro. E se você se posiciona como o caminho instável, onde as reações não são previsíveis, onde as consequências podem ser maiores do que o agressor está disposto a pagar, ele vai escolher outro alvo. Porque covardes nunca enfrentam o que não conseguem controlar. Esse é o segredo de todos os que se tornam figuras respeitadas. Não é que eles vencem todas as batalhas. É que vencem as que importam, de forma tão clara e memorável, que ninguém mais quer repetir o erro. Uma única resposta bem dada, uma única vez em que você impõe um limite de forma precisa, com firmeza e sem hesitação, pode criar um efeito em cadeia. As pessoas começam a comentar, a lembrar, a evitar. E sem perceber, você constrói um escudo invisível que te protege mesmo quando não está olhando. Maquiavel jamais diria para você buscar conflito. Ele diria para você estar preparado para fazer do conflito uma lição pública, sempre que necessário. Porque o respeito não se implora. Ele é estabelecido com demonstrações claras de que você não é uma escolha inteligente para quem quer subir às custas de alguém. O mundo está cheio de pessoas que testam os outros de maneira sutil. Um comentário atravessado, uma brincadeira ofensiva, um olhar de desprezo. Tudo isso é tentativa, tudo isso é cálculo. São pequenos experimentos para ver como você reage. E se você não reage, ou se reage com risos constrangidos, você acabou de dar sinal verde, acabou de dizer, pode continuar. E eles continuarão. Mas se diante da primeira tentativa você mostra que existe um muro ali, um muro firme, intransponível, reforçado por atitude, não por palavras, o jogo muda. Porque agora o custo apareceu. E ninguém investe onde o retorno é incerto. Se você quer parar de ser testado, precisa parar de ser barato. Precisa parar de aceitar tudo, de justificar tudo, de tentar entender tudo. Precisa começar a colocar preço em cada acesso ao que você é. Não é arrogância, é autoproteção. Não é frieza, é clareza. Quem sabe o valor que tem, protege esse valor com decisões difíceis. Corta o que precisa ser cortado. Enfrenta o que precisa ser enfrentado. Não abaixa a cabeça por conveniência, porque já entendeu que cada vez que se cala para manter a paz, está treinando o mundo a te desrespeitar. Ser um investimento arriscado é, no fundo, um compromisso com a sua dignidade. É decidir que ninguém vai ter lucro fácil às suas custas. É deixar claro que te desafiar não é um jogo barato, e que o risco de te provocar supera qualquer possível ganho. É isso que constrói respeito duradouro. Não discursos, não pedidos, mas demonstrações constantes de que você tem coragem de pagar o preço necessário para manter sua integridade intacta. E quando essa postura se torna parte de quem você é, você para de ser alvo. Porque agora, só de pensarem em te testar, já sentem o peso de tudo o que pode vir depois. Na próxima técnica, vamos entrar no terreno mais sutil e mais poderoso ao mesmo tempo. Como mostrar fragilidade sem ser destruído por ela, usando a vulnerabilidade como uma arma estratégica em vez de uma fraqueza exposta. A técnica número 5 é vulnerabilidade seletiva, como expor fraquezas sem ser devorado.
Existe uma confusão perigosa que tem destruído a força de muita gente que tem boa intenção. Essa confusão vem da ideia de que, para ser autêntico, você precisa se abrir totalmente. Mostrar tudo, contar tudo, revelar cada fraqueza, cada medo, cada dor, o tempo todo, para todo mundo, como se isso fosse prova de coragem, como se isso fosse, de alguma forma, um caminho direto para o respeito. Mas Maquiavel teria dito exatamente o contrário. Expor sua vulnerabilidade sem estratégia é o jeito mais rápido de se tornar presa. A verdade que quase ninguém fala é que a vulnerabilidade não é um problema, desde que você saiba com quem, quando e por que está mostrando. A vulnerabilidade pode ser uma arma poderosa, mas como qualquer arma, usada na hora errada, nas mãos erradas, pode se voltar contra você. Pode te ferir. Pode te enfraquecer diante de quem só está esperando uma brecha para te dominar. Existe um tipo de força que não vem de esconder sua fraqueza, mas de controlá-la, de não permitir que ela seja usada contra você. É sobre isso que estamos falando. Vulnerabilidade seletiva. A capacidade de escolher com frieza e precisão os momentos e as pessoas certas para mostrar seu lado mais humano e manter blindado esse mesmo lado diante de quem não merece acesso. Você já percebeu como algumas pessoas usam suas dores como moedas de troca emocionais? Elas contam tudo, se expõem demais, tentam gerar empatia pela fragilidade, mas o efeito é o oposto. Elas perdem valor. Viram personagens frágeis, fáceis de manipular, incapazes de inspirar confiança real. Porque o mundo não respeita quem se despe emocionalmente para qualquer um. O respeito nasce quando você mostra que, mesmo ferido, ainda é firme. Mesmo sangrando, ainda é perigoso. Mesmo em crise, ainda é alguém que ninguém ousa pisar. Maquiavel acreditava que a imagem que você projeta é mais importante do que suas intenções internas. Você pode estar destruído por dentro, mas se o mundo vê firmeza no seu olhar, ele recua. Agora, se o mundo enxerga que você está frágil e entregue, o ataque vem. Não porque todos são cruéis, mas porque todos são humanos. E o ser humano, mesmo sem maldade consciente, busca o caminho mais fácil. E quem está exposto demais se torna um caminho fácil. É aqui que entra a diferença entre o forte e o ingênuo. O ingênuo confunde sinceridade com exposição completa. Acredita que ser verdadeiro é contar tudo. O forte entende que verdade e privacidade não são opostos. Você pode ser honesto e ainda assim estratégico. Pode contar o que sente sem entregar munição. Pode compartilhar dores sem implorar por cuidado. Pode ser vulnerável sem deixar de ser temido. Pense nas pessoas que mais te impressionaram, que mais te marcaram. Elas não eram robôs. Elas mostravam emoção, mas sempre no momento certo, sempre com uma firmeza por trás, sempre com controle. Você sentia que elas não estavam escondendo quem eram, mas também não estavam disponíveis emocionalmente para qualquer um. Era uma mistura rara, acessíveis, mas não entregues, presentes, mas não expostos. Isso é poder. Porque o que realmente gera respeito é a combinação entre transparência e força. Quando alguém percebe que você é capaz de sentir profundamente, mas ainda assim manter seus limites. Que você se importa, mas não se ajoelha. Que você sofre, mas não se desmonta. Essa imagem é muito mais poderosa do que qualquer discurso sobre autoconhecimento ou sensibilidade. A vulnerabilidade seletiva também serve como teste. Quando você revela algo delicado para alguém, está observando a reação. Está medindo a maturidade emocional do outro. Está avaliando se aquela pessoa merece mais acesso ou se deve ser imediatamente colocada em distância segura. E mais do que isso, você está controlando o ritmo da conexão. Está mostrando que você permite aproximação, mas que essa permissão pode ser retirada a qualquer momento.
Essa habilidade de dosar o que mostra e para quem mostra é o que separa quem é respeitado de quem é explorado. Porque a dor, quando mostrada em excesso, vira espetáculo. Mas quando revelada com intenção, no momento certo com firmeza por trás, vira autoridade emocional, vira conexão real, vira aliança poderosa. E Maquiavel, se estivesse aqui, diria: alianças verdadeiras não são feitas na exposição caótica, mas na entrega estratégica. Isso vale também para o ambiente profissional, para os círculos sociais, para a família. Em qualquer lugar onde exista troca de poder, mostrar fragilidade demais sem critério é o mesmo que declarar derrota. Mas mostrar humanidade com controle, isso cria admiração. Porque não existe respeito sem uma dose de mistério. E não existe poder quando todos têm acesso a cada detalhe seu. Você não precisa ser uma muralha o tempo todo, mas precisa ter uma porta. Uma porta que você controla, que você abre quando decide, que você fecha quando necessário, e que nunca está escancarada para quem não provou que merece estar do outro lado. A vulnerabilidade não deve ser sua identidade. Ela deve ser seu recurso. Algo que você acessa quando quer aprofundar uma conexão, quando quer construir confiança, quando quer criar algo além do superficial, mas jamais algo que você oferece em troca de aceitação. Porque quem se entrega para ser amado está dizendo: faça o que quiser comigo, só não me abandone. E esse é o tipo de frase que atrai justamente quem vai te abandonar quando você mais precisar. Maquiavel escreveria isso de forma simples: quem não controla o que revela, entrega o próprio poder. E quem entrega o próprio poder se torna personagem da história dos outros, não protagonista da sua. Se você quer ser respeitado, precisa aprender a jogar com as cartas certas. Nem todas na mesa, nem todas escondidas, mas sempre com intenção, sempre com clareza, sempre com consciência de que cada coisa que você mostra será usada para te fortalecer ou para te destruir. E o que define isso não é a verdade em si, é o momento, a pessoa, a sua postura enquanto revela. Quem domina essa arte não vive com medo de se abrir, mas também nunca é aberto demais, porque sabe que o respeito não nasce da fraqueza escancarada, mas da força sutil que permite a fraqueza aparecer quando é seguro. Na próxima técnica, você vai entender por que a sua reputação pode fazer mais por você do que qualquer explicação e como construir uma presença tão forte que ninguém ouse te testar, mesmo quando você estiver ausente. A técnica número 6 é a reputação como exército. Construa sua lenda antes de precisar dela. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem impor respeito sem precisar levantar a voz? Por que, em certos ambientes, há aqueles que só precisam entrar numa sala para que o comportamento dos outros mude instantaneamente? Não é má sorte, nem um dom misterioso. É construção, é estratégia, é reputação. Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Ele entendia que num mundo governado por jogos de poder, a reputação é a primeira linha de defesa, e muitas vezes a única que você precisa. Porque quando a sua imagem foi esculpida por ações firmes, respostas certeiras e limites bem definidos, ela passa a andar na sua frente, a falar antes de você, a decidir como os outros te tratam antes mesmo de você abrir a boca. A reputação é o único exército que continua agindo enquanto você dorme. Ela trabalha quando você está ausente. Ela te defende em conversas que você nem sabe que estão acontecendo. E ela também pode te condenar, se for mal construída. O mundo trata você com base na versão sua que mais circula. E essa versão não é feita por acaso. Ela é formada por momentos, por cenas, por respostas, por histórias que os outros contam sobre você. E cada uma dessas histórias
ou fortalece sua lenda, ou arrasta seu nome para o chão. O grande erro é acreditar que a reputação se constrói com palavras. Não se constrói. Se conquista, não com discursos sobre quem você é, mas com demonstrações visíveis do que você aceita e do que você nunca tolera. Uma única vez em que você estabelece um limite com clareza e coragem, vale mais do que 1000 promessas ditas com voz tremida. Uma única reação marcante diante de uma provocação vira história contada por anos. Você viu o que ele fez naquele dia? Você lembra como ela respondeu naquela situação? Isso é reputação. E isso é o que faz com que as pessoas pensem 2, 3, 10 vezes antes de tentar te testar. Mas aqui está a parte que poucos entendem. Essas demonstrações precisam ser dramáticas, não no sentido teatral, mas no sentido de deixar marcas. Maquiavel acreditava que o poder precisa ser visível, que uma punição exemplar, mesmo que rara, é mais eficaz do que várias pequenas respostas discretas. Porque o ser humano não responde apenas à lógica, ele responde àquilo que é impossível ignorar. E quando sua atitude gera uma história memorável, essa história começa a circular. E você não precisa mais se explicar. Sua fama faz isso por você. Isso não significa que você deve sair por aí criando confrontos. Pelo contrário, significa que quando um momento importante surgir, você não pode desperdiçá-lo com uma reação morna. É nessa hora que você escreve um capítulo importante da sua lenda pessoal. É quando alguém ultrapassa uma linha que você já havia deixado clara, e você responde com firmeza inegociável, que todos à sua volta aprendem, e não apenas quem te confrontou, os que estavam assistindo, os que ouviram depois, os que agora sabem, sem sombra de dúvida, que com você o jogo é diferente. A reputação forte é construída assim, com respostas marcantes, com posturas firmes, com decisões difíceis que mostram que seu valor não está à venda. E o melhor de tudo, quando essa reputação está bem estabelecida, ela reduz drasticamente a necessidade de confronto. Porque ninguém quer ser o próximo exemplo, ninguém quer pagar para ver. Eles já sabem o preço. E talvez o mais interessante dessa estratégia maquiavélica seja isso. Você não precisa usar a força com frequência, se o mundo acredita que você usaria se fosse necessário. O respeito não vem apenas da sua capacidade, vem da credibilidade dessa capacidade. Vem da certeza de que, se alguém cruzar o limite, você vai agir. Não com exagero, mas com precisão. E essa certeza vem das histórias que contam sobre você, das vezes em que você foi implacável quando precisava ser, e principalmente das vezes em que sua simples presença foi o suficiente para que nada precisasse acontecer. Mas atenção, reputação não é aparência. Você não constrói respeito com imagem ensaiada ou com frases feitas. Você constrói com ações, com decisões, com a forma como você lida com pressão, com o que você permite e com o que você corrige. Se você vive dizendo que tem limites, mas nunca impõe consequências, sua reputação será de alguém que fala muito e faz pouco. E essa é uma das piores imagens que alguém pode ter. A imagem do leão de papel. O mundo respeita quem tem consistência. Quem, ao longo do tempo, mostrou que suas reações seguem uma lógica. Que suas promessas viram ações. Que seu silêncio não é medo, é estratégia. Que sua ausência não é fuga, é desprezo calculado. Quando você vira esse tipo de pessoa, tudo muda. Porque você não precisa mais se explicar, você não precisa mais convencer, você só precisa aparecer. E o clima muda. Maquiavel diria que a reputação é uma forma de intimidação silenciosa. Ela se infiltra no imaginário das pessoas. Faz com que pensem no pior cenário antes de sequer abrir a boca. Faz com que se lembrem da última vez que alguém tentou e perdeu. E isso é mais eficiente do que qualquer defesa ativa, porque um ataque evitado é sempre melhor do que um ataque vencido.
Mas nada disso acontece por acaso. Cada peça dessa reputação precisa ser colocada com cuidado. Você precisa estar atento a cada escolha, a cada momento decisivo, porque são esses momentos que ficam, que marcam, que viram histórias. E você precisa decidir agora se as histórias contadas sobre você vão te fortalecer ou te enfraquecer. A reputação é um exército. E esse exército só luta por você quando foi bem treinado. Quando você alimentou ele com atitude. Quando você não deixou passar ofensas disfarçadas de brincadeira. Quando você não abaixou a cabeça para manter amizades baseadas em submissão. Quando você preferiu perder uma oportunidade do que aceitar ser tratado abaixo do que merece. Tudo isso entra no seu histórico. Tudo isso vira munição para sua lenda. Se você souber usar essa técnica, vai chegar ao ponto em que as pessoas não se aproximam de você com intenção de testar. Se aproximam com intenção de entender, de ouvir, de seguir, porque sabem que por trás do seu silêncio existe um histórico, um passado de ações que se tornaram advertências. E o mundo respeita quem já provou que é melhor não desafiar. Na próxima técnica, você vai entender por que não se negocia com quem te desrespeita e como transformar sua presença em um território blindado, onde as regras são suas ou não são. A técnica número 7 é: não se negocia com quem te desrespeita, o preço de se tornar inatingível. Em cada relação, em cada conversa, em cada olhar trocado, existe uma disputa silenciosa sendo travada. Uma guerra invisível por controle, por influência, por espaço. E nesse jogo, existe uma verdade que separa os respeitados dos ignorados, os temidos dos usados, os inabaláveis dos manipuláveis. Quem permite o desrespeito está automaticamente fora do jogo. Maquiavel, ao olhar para o mundo sem filtros, sem romantismo, entendeu que o respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe. E para impor, não basta ter razão, é preciso ter postura. É preciso entender que o simples fato de sentar à mesa para negociar com alguém que já te desrespeitou é uma mensagem que grita: eu ainda estou disposto a te ouvir, mesmo depois de você me diminuir. E essa mensagem é mortal, porque ela abre a porta para todos os próximos ataques. A maior armadilha que você pode cair é acreditar que o respeito pode ser reconstruído com base em conversas, que se você for paciente, razoável e gentil o suficiente, o outro vai perceber o erro e mudar. Mas o que Maquiavel sabia, e o que poucos têm coragem de encarar, é que uma vez que alguém decide testar seus limites e não encontra resistência, esse alguém não te vê mais como igual. Te vê como acessível, como uma peça que pode ser movida conforme a conveniência dele. Você não está sendo generoso ao tentar manter diálogo com quem te pisou. Você está confirmando, sem perceber, que pode ser pisado de novo. O respeito nasce da distância entre a ofensa e a consequência. Se alguém cruza um limite e encontra acolhimento, compreensão e disposição para negociação, essa pessoa aprendeu algo perigoso: que você não se protege, que você está disposto a aceitar menos do que merece, desde que possa manter uma aparência de harmonia. E é exatamente isso que te torna um alvo. Porque no mundo real, os espaços que você não ocupa com firmeza serão ocupados por quem não tem problema nenhum em te usar. Você quer ser visto como maduro, equilibrado, racional, mas está sendo lido como fraco. Porque maturidade sem limite é submissão disfarçada. Equilíbrio sem reação é passividade. E racionalidade sem ação é auto-engano. Quando você permite que alguém fale com você de qualquer jeito, te trate como se fosse inferior, ou brinque com coisas que deveriam ser sagradas, e ainda assim se mantém na mesa, escutando, argumentando, tentando remendar. Você está assinando um contrato invisível onde aceita ser tratado como menos.
E não importa o quanto você tente se explicar depois, o estrago já foi feito. Maquiavel diria que o poder não negocia com quem ameaça sua soberania. O poder apenas responde, com clareza, com precisão, com a firmeza de quem já entendeu que cada concessão ao desrespeito é uma demolição do próprio valor. E quando o seu valor está em jogo, não existe espaço para diplomacia. Existe decisão. A decisão de encerrar o acesso, de sair da conversa, de fechar a porta, de mostrar que sua presença não é garantida. Ela é um privilégio, e um privilégio que pode ser retirado sem aviso. Você precisa entender que o respeito não se constrói só com o que você faz, mas com aquilo que você tolera. E muitas vezes, o silêncio após uma ofensa é mais destrutivo do que a própria ofensa. Porque o silêncio comunica. Comunica que você engoliu, que você se curvou, que você preferiu preservar o laço do que preservar sua dignidade. E isso vicia o outro. Vicia em testar. Vicia em ultrapassar. Vicia em ganhar. É por isso que não se negocia com quem te desrespeita. Porque o simples ato de conversar com quem já te pisou é uma forma de reforçar a dinâmica onde você é o que busca resolver e o outro é o que sente liberdade para quebrar. Você está sustentando sozinho o peso da relação. Você está servindo emocionalmente a quem não tem compromisso com seu bem-estar. E o pior, está ensinando com cada gesto que isso é aceitável. E aqui vai a parte mais difícil de engolir. Às vezes, o respeito só nasce quando você vai embora, quando você desaparece sem explicação, quando você corta o acesso com frieza, quando você mostra com uma única atitude que existe um preço para o desrespeito, e esse preço é perder você para sempre. Isso choca, isso reverte a hierarquia, isso força o outro a olhar para si mesmo. Mas, acima de tudo, isso protege você de se transformar em alguém que só é lembrado quando precisa ser usado. Maquiavel escreveria que o líder mais poderoso é aquele que não precisa estar presente para ser obedecido. E você só se torna essa pessoa quando o mundo entende que não existe retorno após o desrespeito. Que não importa o pedido de desculpas, o choramingo, a tentativa de manipulação emocional. Uma linha foi cruzada e você não volta mais. E isso vale para qualquer área da vida. Trabalho, amizade, família, relacionamento. A partir do momento em que alguém sente que pode transgredir e ainda assim manter seu afeto, sua atenção e sua presença, essa pessoa entende que você está à venda, que você negocia princípios, que você troca sua paz por migalhas de aceitação. E ninguém respeita quem vive implorando para ser visto com valor. Ser inatingível não é ser fechado, é ser claro. É ter limites visíveis, inegociáveis e protegidos por ações, não por discursos. É fazer com que qualquer um que pense em testar esses limites lembre imediatamente do que aconteceu com o último que tentou. É transmitir com sua postura que o preço do desrespeito é alto demais e que você nunca, jamais, negocia o que é inegociável. Se você quer viver em paz, prepare-se para abrir mão de alguns laços, para ser chamado de difícil, de arrogante, de inflexível. Porque todos que se beneficiavam da sua fraqueza vão tentar fazer com que você se sinta culpado por ter se fortalecido. Mas você não deve nada a quem só te respeitava enquanto podia te controlar. Maquiavel jamais sacrificaria sua soberania para manter a aparência de harmonia. E você também não deveria, porque a harmonia que exige o seu silêncio não é harmonia, é prisão. E a liberdade que vem depois de fechar a porta para quem te feriu é o tipo de paz que nenhum discurso bonito sobre perdoar e seguir em frente consegue te entregar. Respeito começa quando você para de explicar, de argumentar, de justificar. Quando você passa a agir, a cortar, a se afastar, a deixar claro que
De todas as coisas que você pode negociar na vida, o seu valor não está entre elas. Essa é a última técnica. Mas é só o começo. Porque agora você entende que ser inatingível não é sobre ser invencível. É sobre não se permitir mais viver abaixo do que você sabe que merece. E isso para o mundo é mais assustador do que qualquer demonstração de força. Durante muito tempo, eu fui exatamente o tipo de pessoa que acreditava que manter a paz era mais importante do que manter minha dignidade. Eu aceitava piadas disfarçadas de afeto. Me calava diante de comentários maldosos. Negociava com gente que já havia deixado claro, com ações, que não me respeitava. E cada vez que eu fazia isso, eu achava que estava sendo maduro, diplomático, inteligente. Mas por dentro, eu me sentia menor a cada dia. O ponto de virada veio numa situação simples, mas que me marcou para sempre. Eu estava numa conversa com alguém próximo. A pessoa mais uma vez passou dos limites. Disse algo que me rebaixava, com aquele sorriso no rosto que só quem domina sabe usar. E por reflexo eu comecei a rir, a tentar amenizar, a justificar. Foi aí que eu me ouvi e me vi. Naquele instante, eu percebi que eu estava rindo da minha própria humilhação para manter uma conexão que já havia me deixado claro. Você só é aceito aqui se for pequeno. Eu não discuti, eu não gritei, eu só levantei, fui embora e nunca mais voltei. Não mandei mensagem, não dei explicação. Porque eu entendi que, se eu explicasse, estaria tentando convencer alguém que já havia decidido não me respeitar. Esse momento me ensinou que a verdadeira mudança não começa quando os outros mudam. Começa quando você para de negociar com quem te desrespeita. Começa quando você entende que o silêncio é uma resposta, e muitas vezes, a mais poderosa. Se você chegou até aqui, e algo dentro de você foi tocado por essa mensagem, então, eu te convido para continuar essa transformação junto comigo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal agora e ativa as notificações para não perder nada. Me conta nos comentários, qual foi o momento em que você percebeu que estava negociando com quem te desrespeitava? E mais importante ainda, assiste os outros vídeos do canal, porque cada um deles foi criado para ser um soco de lucidez, um alerta, um espelho e uma ferramenta real para você se tornar alguém que ninguém mais ousa tratar como opção. Nos vemos no próximo vídeo. Você não imagina o que ainda vem por aí.